Olá pessoal, tudo bem? Estamos novamente aqui e vamos falar hoje da tese número 35, mas antes de começarmos a falar da tese número 35, onde estamos estudando aqui o livro 95 Teses sobre Justificação pela Fé, vamos então orar. Feche seus olhos. Querido Deus, nosso Criador, estamos aqui para partilhar mais uma vez da Tua Palavra e meditarmos aqui neste tema, a justificação pela fé, e rogamos aqui da orientação do Espírito Santo para que nós possamos aqui meditar perfeitamente na Tua Palavra, Senhor. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, fica com todos, Senhor, que estão neste dia aqui participando conosco, ó Pai. Rogamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, pegue aí a sua Bíblia, ok? Para já deixar tudo pronto aí. E hoje a nossa tese 35 tem como título o seguinte: o perdão é gratuito, mas não é barato. Custou a vida do querido Filho de Deus. Repetindo, o título da tese 35, o perdão é gratuito, mas não é barato. Custou a vida do querido Filho de Deus. E o texto-chave para nós meditarmos aqui está no livro de João, capítulo 3, versículo 16. João 3,16, que é muito conhecido este versículo, João 3,16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, ok? Então, a tese 35 nós já falamos aqui, o perdão é gratuito, mas não é barato, custou a vida do querido Filho de Deus. O autor do livro, ele conta que certo dia ele estava discutindo o problema de notas, numa aula do colégio, que ele estava ministrando. E ele perguntou aos alunos: vocês não prefeririam que todos na classe recebessem 10 sem levar em conta quão duro se prepararam para a prova? Ou creem que devem obter nota máxima apenas se esforçaram bastante para conquistá-la? Eles disseram com ares de santidade: preferimos esforçar-nos bastante para conseguir as nossas notas. E ele diz que não acreditou muito no que os alunos estavam dizendo. Já havia ouvido os costumeiros lamentos toda vez que anunciava uma prova ou um teste. Tinha já enfrentado o repertório regular de desculpas por não terem preparado as lições de casa a tempo. Também já tivera que suportar aqueles estudantes que ficam argumentando o dia inteiro para tentarem obter um ponto extra. Ora, vocês estão apenas tentando impressionar o professor. Sejam honestos, não vou dar notas de avaliação a vocês por isso. Não desejam uma média de notas alta? Não desejam uma média de notas altas? Repetiu o professor. Por que não seria uma boa coisa que cada um nesta classe tivesse a garantia de nota máxima? E eles disseram: não aprenderíamos tanto, não nos lembraríamos tão bem da matéria ensinada. Não teremos prazer numa nota a menos que tenhamos lutado para alcançá-la.
e eu, disse o professor, não podia convencê-los do contrário. Você concorda com esses estudantes? O que torna algo mais valioso para você? Recebê-lo como um presente ou ter que trabalhar para obtê-lo? Se aquela pessoa que é dona do imóvel onde você está morando de aluguel paga a conta de água, né, para você, significa que você utiliza a água com mais cuidado ou utiliza a água à vontade, porque não é você que está pagando? Você é mais meticuloso ao endereçar o envelope timbrado da firma do que ao empregar um seu próprio na sua casa. Se você aluga um carro com quilometragem ilimitada, dirige mais ou menos o carro? Quando viaja por conta da firma onde você trabalha, se hospeda no mesmo hotel que escolheria para a sua família nas suas férias? Se é verdade que os seres humanos tendem a atribuir maior valor às coisas para obter, as quais tiveram que exercer empenho, então por que Deus não estabeleceu um sistema de salvação pelas obras? Como podemos realmente apreciar o perdão ou arrependimento, ou o céu por fim, se isso vem somente como uma dádiva? Romanos 6, 23 declara, Romanos 6, 23 é um texto muito conhecido. Romanos 6, 23 declara o seguinte: porque o salário, do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Atos 5,31 declara o seguinte, Atos capítulo 5, versículo 31, diz o seguinte: Deus, porém, com a sua destra, o exaltou a príncipe salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados, Então, portanto, o perdão e o arrependimento e a salvação são dons, não há algo que obtemos por mérito. Como, pois, podemos verdadeiramente dar-lhes o valor que merecem? Para encontrar uma resposta a esse dilema, nós podemos ler lá, nós precisamos compreender a natureza do perdão, E nós podemos ler no livro O Maior Discurso de Cristo, na página 114, que descreve dessa maneira: o perdão de Deus não é meramente um ato judicial pelo qual ele nos livra da condenação. É não somente perdão pelo pecado, mas livramento do pecado. É o transbordamento de amor redentor que transforma o coração. Assim, o perdão não é meramente um ato judicial, é mais do que purificação dos livros do céu. É mais do que um aceno de cabeça em direção ao céu. É um relacionamento restaurado com uma pessoa. É uma transação de amor. O amor faz diferença, mesmo a nível humano, no dar e receber dons. Uma criança pode trabalhosamente reunir pauzinhos de picolé com outros artigos e preparar um horrível trabalho de arte para a escola. E seus pais vão atribuir o maior valor à coisa por causa do amor, a despeito de sua ausência de valor intrínseco. Quanto mais não deveríamos
valorizar uma dádiva se tanto a dádiva quanto quem a concede são importantes para nós? Suponhamos que você esteja no hospital com deficiência renal e seu irmão se apresente com oferecimento de um dos rins para salvar-lhe a vida. Você seria capaz de dizer: bem, eu gostaria de poder dar o verdadeiro valor deste rim, então permita-me pagar-lhe 10 mil reais, né, ou 10 mil dólares por ele, né? Ele está fazendo uma pergunta. Bem, eu gostaria de poder dar o verdadeiro valor deste rim, então permita-lhe me pagar 10 mil reais, 10 mil dólares por ele. Seu irmão se sentiria insultado. O fato de que a dádiva tem grande valor e é concedida por alguém que nos ama tanto, coloca acima de qualquer preço. O amor faz a diferença. A necessidade faz a diferença. E se estivesse afogando e alguém lhe lançasse o salva-vidas, você diria: espere um pouco, com o que posso lhe pagar isso? Lhe pagar por essa atitude que você está fazendo? Não posso realmente usar esse salva-vida a menos que o haja adquirido? Não. Seu senso de necessidade impede-o de ter tal tipo de pensamento. E o que impede o perdão de ser barato, mesmo sendo gratuito? É o reconhecimento de nossa desesperada necessidade. É a compreensão de quanto custou ao céu o ser capaz de oferecer este tipo de dádiva. É reconhecer o amor por trás da dádiva, o profundo anseio do coração do Pai por reconciliação com seus filhos. Com uma necessidade como a nossa e um amor como o seu, o amor de Deus, somente uma dádiva podia responder. Amém? Então, terminando aqui a tese número 35, repetindo o título: o perdão é gratuito, mas não é barato. Custou a vida do verdadeiro Filho de Deus. Amém? Lembrando sempre a você que através da palavra de Deus você encontra o caminho que você deve seguir. Amém? Vamos orar para terminar aqui. Bondoso Deus, maravilhoso Pai, muito obrigado, Senhor, que tivemos aqui mais uma chance de entendermos um pouco mais da Tua palavra e sobre esse tema tão importante, a justificação pela fé e o perdão. Fica conosco, Senhor, te rogamos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Então até a próxima, fiquem com Deus, curta aí, deixe o seu like, acione o sininho das notificações, compartilhe. Se você ainda não é inscrito, se inscreva ou convide outros para se inscrever, né? Fique à vontade. Um forte abraço. Até a próxima. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.